Hoje, a sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto recebe, com muita honra, o escritor paraibano de Pombal, Tarcísio Pereira. Tarcísio Pereira é o autor deste romance que eu acabo de ler, Deliciado, La Bodeguita. E também é o autor deste romance, o autor da novela. Eu não li ainda, mas o Soia, Valdemar Soia, que é meu guru, já disse que é coisa para fazer inveja a Dias Gomes. Não é mole, não, hein? Ô, Tarcísio, Pois não, me diz Neumann. uma coisa. Você é Pereira do seu Chico Pereira ou não é da família do grande coronel de Pombal, de Ademar Pereira, de Aécio Pereira? Pois é, essa pergunta é bem recorrente. Muitas pessoas perguntam, né? Porque eu sou de Pombal e eu, sinceramente, não sei. É tanto Pereira nesse mundo, e são tantos Pereiras lá. Então, é, lá. Oi, é, é Pereira demais. Tem ainda Zé Pereira, de Princesa, Zé Chico Pereira de Pereira, o Princesa. cineasta lá da academia. É Isso. muito Pereira. Mas você, qual é? De que pera você vem, Eu acho Tarcísio? que da, eu acho que da região do Siridó, do Rio Grande do Norte, digo isso porque a família do meu pai vem de lá, né? Foi para Patos, né? Cidade grande do sertão da Paraíba, perto de Pombal, e chegou em Pombal, né? Conheceu minha mãe, que é de Pombal, e chegou em Pombal. E meu Pereira vem muito dali, do Siridó, Jardim do Siridó, Juco do Siridó, aquela região ali. Caicó. Isso. Quer Muitos dizer, Pereira. Pombal, onde você nasceu, tem três grandes mitos. Chico Pereira, né? Rui Carneiro e Celso Furtado. Com qual dos três você se identifica? Tarcísio Pereira, romancista, A sua licença, teatrólogo, a sua, a sua, ativista. com sua licença, eu vou dizer que me identifico com um que você nem citou, que é o Leandro Gomes de Barro, pai da literatura de cordel do Brasil, lá de Pombal também. Desculpe aí Ah, por, por denunciar a sua omissão, mas é porque realmente é muita coisa. E e também, avô, o Leandro Gomes de Barros, é avô de Marisa Mello, mulher do meu amigo Paulo Mello, grande cineasta, auxiliar de direção de Walter Lima Júnior, Menino de Engenho. Então, o Leandro Gomes de Barros eu conheci através de Átila Almeida, o grande pesquisador dos grandes violeiros e da literatura de bancada, como diz a obra que ele produziu lá na Universidade Regional do Nordeste. Então, você é fã mesmo, é de Leandro Gomes, mas você não chegou nem a conhecer o Leandro, você conheceu a obra, né? não, o Leandro morreu em 1918, né? É. Ele é de 18, e aí teve até o centenário dele aí, em 2018. Mas eu falo claro que eu tenho um enorme respeito na área da política, o Rui Carneiro, importantíssimo, o Celso Furtado, então, nem se fala, tem essa identificação também. Eu falo de Leandro pela minha afinidade com a literatura de cordel, que eu diria que foi minha iniciação na literatura, foi com o cordel. E, Leandro, dois fatos que você deve saber, claro, um de Carlos Drummond de Andrade, quando publicou um artigo no Jornal do Brasil, acho que em 74, 1974, que ele diz que o príncipe dos poetas do Brasil é Leandro Gomes de Barro, um nordestino que ninguém sabe quem é. Ele falou isso numa reação a uma eleição que teve aí para eleger o príncipe dos poetas brasileiros, e parece que elegeram Olavo Bilac, isso em 74. E Drummond reagiu, dizendo: vocês não conhecem o príncipe da poesia brasileira, que é um nordestino chamado Leandro Gomes de Barro. E o outro fato é que Leandro inspirou, inclusive, muitos escritores. Foi até citado numa novela da Globo, aquela novela Cordel e Cantado,
que muitas das histórias da novela passaram por... O próprio Ariano Suassuna, que diz que o Alto da Compadecida, ele se inspirou muito em Leandro Gomes de Barro, né? Aquela história a cachorra que defecava dinheiro, aquelas coisas. Então, o Leandro é grandioso. O Leandro foi o pioneiro, digamos assim, na divulgação do seu próprio trabalho, de imprimir, de sair levando de mão em mão, de estação de trem em estação de trem. E as histórias dele são maravilhosas, são romances assim muito mágicos, né? De muito realismo fantástico. E eu tenho essa identificação muito grande. Você mostrou meu livro aí, o autor da novela. Quando você for ler, quando vir a ler, você vai ver que eu falo muito da literatura de Cordel, que o personagem, o protagonista, é muito influenciado por essa literatura. O meu amigo Átila Almeida, junto com o ex-violeiro José Gonçalves Sobrinho, produziram a bibliografia da literatura de bancada para a Universidade Regional do Nordeste, e era um dos meus livros de cabeceira há bastante tempo já. Eu era muito amigo do Átila, né? Mas eu me lembro também de, por falar em violeiro, aí não mais cordel, violeiro, do famoso poema do Bandeira, né? E o Bandeira vai para Recife participar de uma disputa de viola, e aí ele, no meio do poema, ele faz um poema sobre a disputa de viola do qual ele foi, da qual ele foi jurado, e aí ele diz: eu não sou poeta, não. Poeta é Dimas Batista e Otacílio, seu irmão. E Lorival, seu irmão, era louro do Pajeú, né? Recentemente morreu um descendente dele aí, que preservava a biografia dele. Eu fui muito amigo do Otacílio. O Otacílio fazia dupla com o Diniz Vitorino, e eles cantaram na minha casa, em São Paulo, a caminho de Paris, onde iam cantar na Sorbona, a convite de uma mulher que foi uma grande especialista em cordel e viola, e foi minha professora de português no Colégio Estadual de Campina Grande, a Francisca Neuma Festini Borges. Conheço, E, conheci. e ele, ela e a Maria Gentina Brasileiro, que é descendente de uma família, da família Brasileiro lá do Piancó, né? Foram minhas grandes professoras de português no colégio estadual. Aprendi português com elas. O Bandeira fez essa coisa maravilhosa. Dizer, eu não sou poeta, não. Poeta é Dimas Batista e Lorival, seu irmão. Né? E Louro do Pajeú deixou uma lenda também na viola. Mas você acha, então, que os poetas populares é que são a sua grande inspiração, digamos, o seu móvel para se tornar um intelectual, um escritor? Tem muita ligação com o teatro, né? Mais ligação com o teatro do que propriamente com a literatura, porque, por exemplo, o repente, o desafio de viola é uma coisa mais teatral do que propriamente literária, não é isso, Tassilo? Não, eu não diria que eles são assim a minha inspiração, o meu incentivo. Meu incentivo foi a grande literatura brasileira mesmo, os grandes autores clássicos desse país, os Machado de Assis, Jorge Amado, Graciliano, Zé Liz, essa turma que fez a cabeça de muitos de nós. Agora, o que eu falei aqui do cordel foi da minha iniciação. Claro que ainda hoje eu cultivo bastante, entendeu? Acho maravilhoso, mas a minha base mesmo foi a literatura como um todo, mas a literatura brasileira em especial, né? Os autores brasileiros, que eu sempre tive um grande fascínio, né? Por essa turma que a gente conhece. Lógico que ao longo do tempo, aí vieram surgindo outros autores. Hoje mesmo nós temos muitos autores. É muito difícil a gente saber quem são os ícones de hoje, né? A gente ficou tão preso àquilo que a gente estudou na escola, mas que nós temos os grandes ícones dos dias de hoje, das últimas gerações aí, dos anos 60, 70 para cá. E essa turma me cativa muito, né? Eu sou um grande apaixonado pela literatura brasileira. Você não o citou aí, mas eu encontrei assim Eu não quis ser... muita leitura de Zé Américo de Almeida no La Sim, Bodeguita.
eu fui muito amigo do Zé Américo, ele dizia que eu era o último amigo de infância dele. Eu tinha 20 anos, ele tinha 90, né? E eu ia muito a Tambaú, a Cabo Branco, na casa dele. Até hoje eu tenho um sonho de morar em Cabo Branco. Uma vez eu perguntei qual era o segredo da longevidade e ele me disse que era pé na areia, pé na areia. É, Mário. Eu trabalhei na casa dele, na Fundação Carlos Emérito, no início dos anos 90. Eu fui assessor de imprensa lá. Inclusive, quando o Francisco Quem era Salles o Gaudense presidente? era o presidente, eu fui assessor Não, quem dele era lá. o presidente? Salles Gaudense. Ah, era o Salles Gaudense. Salles É que Gaudense é, é meu amigo de infância. é da academia, inclusive, né? Que é da academia. Ele é meu amigo, só que ele é mais novo do que eu, mas ele era um menino do padre Jacob, o padre de Antenor Navarro, o lugar onde eu nasci era município de Antenor Navarro, depois o Iraúna ficou independente, então eu nasci no sítio em que a paróquia não era de Iraúna, a paróquia era de Antenor, era o padre Jacob e Mas quando você nasceu, era Tenor Navarro ou São João do Rio do Peixe? era Antenor Navarro. Era Antenor. E o Zé Américo fazia uma piada, todo mundo dizia que ele era azarado. Aí ele diz assim: ô Zé Nilman, eu estava no avião com o doutor Antenor Navarro, atleta, nadador, e eu cego com a perna quebrada. Eu sobrevivi e ele morreu no mar. E eu sou azarado. Eu digo: não, doutor Zé Américo, o senhor não entendeu. Esse azar que o povo reclama do senhor é dos outros, não o senhor não. Todo mundo sabe que o senhor é homem de muita sorte. Mas eu então identifiquei muito no seu estilo muito frases Zé Neto. curtas, grandes romances do Zé Américo que não são badalados, que eu acho até melhores do que Bagaceira, como, por exemplo, Boqueirão, Com é, certeza. como o Antes que me Coiteiro. esqueça, antes que me esqueça, um livro de memórias dele. Antes, antes que me esqueça, foi a minha ponte para o Zé Américo. Saiu antes que me esqueça, eu escrevia no suplemento literário do Jornal do Brasil e fiz um comentário. Eu considero, antes que me esqueça, o melhor texto escrito na Também, Paraíba. também, E, gosto muito. falei isso. Aí ele me escreveu uma cartinha, né, me convidando para visitá-lo. Quando eu cheguei, eu encontrei na casa da minha mãe, lá em João Pessoa, um balaio de mangasada, que não se conhecia naquele tempo, não tinha fibra. E ele, com um bilhete dele, assim, colhias com as minhas próprias mãos. Mentira, porque ele era cego, não podia colher. Claro que alguém colhia para ele, mas foi uma mentira bacana, né? Mas a tua. Tem uma coisa que me fascina muito, assim, Eu gosto muito do Zé Neto também, é o Ano do Nego. Gosto muito do o Ano texto. do Nego. É muito. Olha, eu estou escrevendo, eu tenho um artigo meu, Zé Américo, Avan, o modernista Avan Laletra, porque eu escrevi na edição centenária, que vai sair agora, se eu não me engano, em março, na Gráfica do Senado, de um dos grandes livros da história do Brasil, que é Paraíba e seus Problemas. E eu escrevi a convite do Marcos Formiga, lá de Antena Navarro, vulgo São João do Rio do Peixe, e chamei a atenção para o fato de que Reflexões de uma Cabra é um romance modernista, antes da Semana Modernista, mas os paulistas querem colocar os escritores nordestinos ali naquela janela limitadora do regionalismo. O que não é o seu É, caso, eles não vão poder botar você no regionalismo. Apesar de eu achar, por exemplo, tem umas coisas no seu texto que eu me encanto. Por exemplo, a cada capítulo, você me tem lembra muito. um Você jargão. usa um jargãozinho assim, eu não quero. Eu não quero saber, é, que- eu não quero saber com quantos paus se faz uma jangada. O que eu quero é navegar no rio, né? É, Não, quem tocou fogo no mar, o que eu quero é comer peixe assado, né? comer peixe assado. Eu acho essa Cada, coisa de uma. cada capítulo tem. Isso é uma verve sertaneja que você mantém e que, de certa forma, me lembra, principalmente, primeiro, antes que eu me esqueça, né? Que é o prólogo da Bagaceira, e depois o definitivo, que é o livro que me levou a conhecer Zé Américo. Mas, além de Zé Américo, eu sinto também no teu Bodeguita uma presença dos Zé Lins.
não dos Elins de Menino de Engenho, mas dos Elins de Fogo Morto. A É, carga psicológica, tudo. é, é. A E, carga e tem, psicológica dramática. e tem muito do Jorge Amado por causa do negócio do espanhol, né? A Hum. coisa do espanhol, que é muito mais uma realidade na Bahia, em Salvador, do que no sertão do Nordeste, onde me parece que é o lugar onde você nasceu e é onde me parece que é o locus do La Bodeguita. Até o título, La Bodeguita, nós, no sertão, temos a tradição das bodegas, né? Qual era a Bodegas. bodega famosa que você frequentava em Pombal na tua infância, o Tarcísio A Pereira? do meu pai. A do meu pai. Teu pai era bodegueiro? Meu pai foi dono de várias bodegas. Meu pai vivia botando bodega e ele falia, quebrava. Porque meu pai vendia muito fiado, era muito mão aberta. E o povo não pagava. Aí ele quebrava. Aí vendia uma vaquinha que tinha lá na propriedadezinha que a gente tinha. Aí botava outra bodega. Até que um dia ele falou e quebrou tudo, não tinha mais dinheiro. Em 1975 e foi embora para São Paulo trabalhar como zelador de prédio, como cobrador de ônibus. Até hoje eu não entendo como é que um homem conseguia trabalhar à noite como vigilante e de dia como cobrador de ônibus. E ele precisava dos dois empregos para sustentar a família e mandava o dinheirinho todos os meses dentro do envelope pelo Correios e Telégrafo, quando o Correio fazia isso, né? Então, assim, mas antes de meu pai chegar a isso, ele foi bodegueiro, isso foi uma coisa que marcou muito minha infância. Quando eu comecei a escrever esse livro, La Bodeguita, que ele é de 2010, eu demorei a publicar, chamava-se A Bodega. Mas aí eu Como é que a conheci um Espanha cara, entrou no teu livro? Como é que a Espanha entrou? Como é que foi um espanhol que entrou no teu livro, Tarcísio? eu acho que foi uma forma de disfarçar o personagem em quem eu me inspirei, que não tem nada a ver com o espanhol. Eu tinha que ter algo para disfarçar. Era um personagem, um cara que eu tive uma longa conversa com ele numa cidade do interior, aqui da Paraíba, e ele revoltado com o político local, com o deputado, enquanto eu almoçava na bodega dele, ele se via comida, como eu digo no livro, lá bodeguita é armarinho, é bar, é bodega, é restaurante, é tudo isso, e a comida deliciosa da esposa dele, que tinha câncer. Né? Essa foi só a base. E ele, Agora, revol... e eu ele não vou dar revoltado. spoiler. Não, Eu lógico, não vou dar spoiler, tá? claro, Não vou claro. dar, Nem, não nem vou eu dar quero spoiler. dar. Eu tô só falando Eu assim estou só te dessa. dizendo que eu não vou dar o final, que o final é surpreendente. Mas eu Tá vou falar bom. uma coisa que dá uma linha, que é o seguinte: o final o transforma também num romance político, num romance de crítica à corrupção, né? Num romance engajado, digamos assim, com a Lava Jato. Engraçado que eu não sei se você percebe, se você lembrou desse detalhe, David, tem até uma passagem. A história acontece presumivelmente ali na segunda década dos anos 80. E tem aqueles movimentos políticos dentro da bodeguita, né? Tem até uma frase que a mulher dele, do personagem, diz: tem um barbudinho aí, analfabeto de pai e mãe, que É, deseja ser presidente da República. é, Claro que ela está se referindo a Lula. Eu coloquei isso naquele pensamento, nesse senso comum que as pessoas tinham e ainda hoje têm. E na época, quando o Lula lançou candidato pela primeira vez com Collor, olha, o barbudinho analfabeto, no dia que esse cara for presidente da República, vai ser o fim dos tempos, né? Eu escutei é. muito isso. E por isso que está na boca da personagem lá. Então, quando você fala dessa coisa desse engajamento com essas coisas atuais da corrupção, de tudo isso, né? É um livro que ele não toma partido político, você sabe. Mas ele houve mesmo essa intenção de refletir esse momento de escândalos e mais escândalos que a gente vê a cada dia, seja qual for o governo, entra governo, sai governo, e a gente nunca vai deixar de ter notícia de Polícia Federal na porta do Cabo, levando fulano preso, levando isso. Eu acho que, mas pelo menos eu
busco fazer uma certa reflexão sobre isso. E fica, eu acho que fica no ar, né? Um certo otimismo seu em relação à questão da punição, porque, ó, aqui atrás de mim, isso aqui é uma chapa de estilogravura. Estou vendo. A Isabel, minha mulher, e eu. A Isabel, o avô dela é de Pombal, era de Pombal. Era o Major Gil de Castro. Minha mulher, doutora em História na USP, e o avô dela era o Major Gil de Castro, que era músico, foi major na Revolução de 30 e foi prefeito de várias cidades e era um combatente contra a corrupção, né? E Pombal eu tenho uma outra ligação que você já sabe, eu já lhe falei, do Padre Oriel, que foi vigário antes de você ser gente, né? Lá em Pombal, e que era de Uiraúna, né? O Padre Oriel era de Uiraúna. Segundo minha mãe, foi ele que me batizou. Segundo minha mãe. Ele, Então, né? Padre Logo, Oriel Fernandes, meu primo, é, nasceu em Uiraúna e foi durante toda a vida vigário de Pombal. E o avô da Isabel é quem construiu e foi dono muito tempo do Grande Hotel de Pombal, né? Depois ele mudou para Condado, onde nasceu meu sogro, Alexandre Tabajara. Mas, voltando à Bodeguita, a Bodeguita não é um romance político na sua acepção. Como eu disse, é um romance construído. Lembra, lembra um pouco também o Graciliano, né? Não Vidas Secas, mas, sei lá, São Bernardo, Angústia. de certa Você forma, foi um leitor de Graciliano também, né? com certeza. E Angústia eu considero o melhor romance de Graciliano. Angústia e São Bernardo, né? Eu não digo nem Vidas Secas, que é quase a unanimidade, mas gosto muito do Graciliano Ramos. Para mim, é um dos escritores assim mais perfeitos na linguagem da nossa literatura, é o Graciliano Ramos. Assim. Eu não, eu não vou dar spoiler do seu romance, porque a pessoa precisa ler. Se eu não me engano, na orelha do livro já dá um toque que tem um fim surpreendente. Então, basta esse spoiler, né? Mas eu vou dar um spoiler de uma coisa que não foi publicada. Esse meu artigo que está na Fortuna Crítica dos 100 anos da edição do Paraíba e seus Problemas, eu, eu faço um revoltado manifesto contra o regionalismo, né? Contra a tentativa de reduzir a grande literatura produzida no Nordeste sob inspiração bíblica, do Êxodo, principalmente, mas da Bíblia em geral, né? Eu fui muito amigo de Raquel de Queiroz e considero Raquel um gênio. Não conheci o Graciliano, mas também considero um gênio. E considero um gênio à altura de outros gênios da literatura universal. Né? O Vidas Secas. O Graciliano, na verdade, desses todos, apontados como regionalista, é o único sertanejo. O Zé Américo era brejeiro. Zé Isso. Lins nasceu no Brejo. É, Jorge Amado, o Jorge Amado litorâneo. litorâneo, É, é verdade. sobrava o Graciliano e o Vidas Secas é uma obra-prima. Agora, eu digo, não é regionalista. Inclusive, nessa história de A Bagaceira ser o primeiro romance regionalista, isso é uma bobagem. Agora, o presidente da Academia de Letras de Campina Grande, o Télio Farias, lançou a biografia de Pedro Américo e contou que o primeiro romance regionalista é de outro Américo, não é do Zé Américo, é do Pedro Américo, que nasceu na rua, hoje rua do Sertão, né? Em Areia, a Isso, mesma cidade onde nasceu Zé Américo. isso. E é de 1880 e tanto, quer dizer, é do século XIX. O Cabeleira, de Franklin Tavares, cearense, também é dos anos 80. Não quero resumir a literatura nordestina a esse chavão regionalista. A Raquel de Queiroz é uma autora à altura de José e seus irmãos de Thomas Mann. O próprio José de Alencar fez o sertanejo, né? O É, próprio José de Alencar o próprio José de Alencar, cearense, cearense, membro de uma família nobilíssima, né, de uma oligarquia, os Alencar, lá de Araripe, né, isso. descendentes da Condessa de Araripe, fez o Filho de sertanejo, padre, né? filho de padre, né? Filho de padre, deputado político ativo. Né?
Agora, eu me influenciei muito. Eu tive muita influência de poesia, viu? Assim, minha mãe foi normalista em Cajazeiras e sabia de cor todo o Castro Alves, e dizia o Castro Alves de noite, depois que o, o motor da luz desligava, né? Cabrinha, que era o cara que ligava o motor, desligava, não tinha Paulo Afonso, e ela ficava na calçada dizendo versos que ela decorava, principalmente de Castro Alves, mas de Augusto dos Anjos. Hoje ocupo a cadeira Augusto dos Anjos na Academia Paraibana, que é um orgulho, uma honra muito grande para mim. Mas eu tenho influências também na prosa, essas todas que eu citei. Fui muito amigo da Raquel, e ela me influenciou muito. O 15 é um livro clássico, não tem nada de regionalista. Eu concordo com você que eu acho que o melhor texto do Zé Américo é Antes que ele esqueça. Concordo com Mas você, concordo. A Paraíba e Seus Problemas, que é um livro de 700 páginas, é um livro ali para cortejar com os sertões de Euclides da Cunha. É o primeiro grande livro realmente sobre os sertões. É um livro de uma leitura muito difícil, muito pesada, mas uma obra-prima. E eu tenho a honra de estar na fortuna crítica do livro na edição centenária. Mas, ô Tarcísio, agora me Engraçado, conta um Neumann, pouco. Diga, fala, Tarcísio. licença. Engraçado que há pouco tempo, tardiamente, foi que eu vim ler. Eu já tinha lido Raquel de Queiroz, Galo de Ouro, o 15, aquelas obras dela lá. Mas, tardiamente, eu vim ler agora há pouco tempo o Memorial de Maria Moura, que eu acho aquilo uma grande epopeia. Assim, É uma que grande me maratona. epopeia, uma É, grande epopeia. pois, Exatamente, eu convivia com ela na época em que ela lançou o Memorial de Maria Moura. 94, Eu era foi. muito amigo dela, eu era amigo da amiga dela, Nelly da Pion, mas vamos voltar aqui um assunto que eu preciso estar acabando aqui a minha meia hora. E eu queria Tudo falar bem. com você sobre teatro. Quem são os teus mestres no teatro na Paraíba? Ariano Suassuna, Alcemar Pimentel, quem são? Eu costumo dizer que, eu já falei isso em outros momentos, para mim, os três melhores dramaturgos do Brasil, por coincidência, são três nordestinos. E todos três em universos assim, bem diferentes. É o Ariano, o Dias Gomes e o Nelson Rodrigues. Embora Nelson pareça mais carioca, né? Ele Mas é ele é pernambucano. pernambucano, pernambucano, né? E, inclusive tem peças que se passam em Pernambuco, Doroteia, tá, aquela coisa. Mas assim, por coincidência, é obviamente que E tem eles outros, influenciaram o teu teatro? sim, todos de uma certa forma. São grandes clássicos da dramaturgia brasileira e outros, né, como Jean Francisco Guarnieri, né, o Jorge Andrade, tantos e tantos. Na Paraíba, o Altimar Pimentel, que você citou, foi meu amigo, inclusive. Raimundo Ocupa a Nonato cadeira que foi Batista. dele na academia. Eu Você ocupo a ocupa a cadeira que foi cadeira que foi dele. dele. É. Você ocupa a cadeira que foi dele, exatamente. Ele teve Raimundo Nonato Batista na Paraíba, entendeu? Embora conhecido mais como um gestor cultural, um homem pouco, mas Lourdes Ramalho. a Lourdes Você ganhou um prêmio, Lourdes Ramalho, não foi? leva o nome dela, uma peça chamada Caboré, a ópera da moça feia. E Lourdes, uma vez, me encontrou numa reunião do Conselho Estadual de Cultura, ela era membro do conselho, e ela recebeu o livro, foi publicado, e ela disse: deixe-me dar um abraço. Como você me honra em ter colocado meu nome na capa do seu livro. Porque a peça foi publicada e embaixo tem assim, Prêmio Lourdes Ramalho. E essa mulher foi grata a minha vida inteira, o resto da vida que ela passou por conta disso. O jornal A União está publicando todos os anos uns fascículos de grandes personalidades da cultura paraibana, são livros belíssimos, grandes assim, e me chamaram. No ano passado eu escrevi sobre Lourdes. Eu escrevi sobre Lourdes Ramalho, tem umas 5 páginas lá. Depois eu quero até lhe passar isso. Eu Mas, queria. Eu sou muito nossa, fã de Lourdes. Acho ela muito esquecida. Eu vou ter que terminar porque estão me cobrando aqui o fim tá do, tranquilo. do Tá vídeo. Mas tranquilo, antes de Neumann. terminar, Mas eu quero te contar uma piada do Nelson Rodrigues. Eu sei que você conhece, né?
quando disseram para ele que o maior romancista do Brasil era o maior teatrólogo do Brasil, o Dias Gomes, ele disse que o Dias Gomes não consegue ser o melhor dramaturgo nem na casa dele, que é a Janete Claire. Ele tinha umas Mas o coisas Dias assim. Gomes era um gênio, sim, no teatro e na televisão, assim como o Nelson. Assim como o Nelson. Olha, É, foi um prazer muito grande, uma grande honra, um orgulho conversar com o escritor vocacional Císio Padilha, Prêmio Lourdes Ramalho Pereira. no teatro, hein? E Pereira, você atualmente. falou Padilha. Você falou Ah, Tarcísio desculpe, Padilha. Pereira, Tarcísio Ah, Padilha, claro. Tarcísio Padilha. Tarcísio Pereira não é parente de um dos grandes livros que eu conheci na minha vida, do padre Chico Pereira, filho do cangaceiro, escrevendo sobre o pai, Vingança É, Não. quem sabe? Grandes Aliás, textos. Te grande livro influenciou, não? aquele livro Vingança Não. Para mim é também um dos melhores textos da Paraíba. Vingança Não, do Chico Pereira. Isso O aí. padre Chico Não, Pereira foi padre também, né? Ele foi foi também da padre. academia, Foi. grande filósofo e um grande exemplo. Vingança não é só um título, Vingança não tá valendo no Brasil hoje como lema nessa Para quem não campanha. conhece, para quem só conhece Chico Pereira dos jornais apenas, trata-se de F. Pereira Nóbrega, que era como ele assinava, né? É, Nas colunas grande dele. filósofo, Pereira Nóbrega. colunista dos jornais da Paraíba, e Isso. O Tarcísio Pereira, não é primo do meu Talvez, amigo Chico talvez eu Pereira. tenha, talvez eu tenha parentesco com ele, não sei, não sei, né? Ele foi lá de Pombal, mas parece que ele foi de Bom, Nazarezinho, se não me engano. se for, se tiver, parabéns, né? Um grande É, abraço. Minha avó dizia para mim que dançou com ele, não com o padre, com o pai, o pai. com cangaceira. Tarcísio, que Não, honra mano, ter você. Boa sorte lá na papo muito academia. bom. Farei questão de Obrigado, votar em obrigado. você. Vou logo dando spoiler aqui do meu voto. Não deu spoiler do livro dele, mas deu spoiler do meu voto. Tá É, bom, obrigado, obrigado. o Espero chegar lá padrinho, e o poder padrinho contribuir. dele é o Salles Gaudencio, de quem eu tenho muita inveja, porque minha tia Ana dava cinzano para ele, que era mais novo do que eu, e não dava cinzano para mim quando o padre visitava a minha bisavó, mãe Inda. Um abraço, Obrigado. Tarcísio. Olha, Um Tarcísio abraço, atualmente é assessor do prefeito de Guarabira, secretário de Cultura aqui. Estou como secretário de secretário de Cultura. Cultura do prefeito de Guarabira, onde nasceu meu amigo Ronaldo da Cunha Lima, que me Exatamente. recebeu na Academia Paraibana. Exatamente. Tarcísio, muito O obrigado. É mestre Zé uma honra ter Catimba, você né? aqui. E Hein? o grande sambista, Zé Catimba, né? Zé Daqui do Catimba. Campinho, Zé Catimba, né? Isso aí. Tantos outros. Obrigado, meu. Um papo muito agradável. Falar de literatura é sempre muito bom. E estou muito feliz com os seus comentários sobre o meu livro. Por sinal, a referência que você fez a Zé Américo, que eu já tinha ouvido falar tudo, menos alguém encontrar alguma semelhança. Realmente eu gosto muito da frase dele, é uma frase curta, bem elaborada, a frase do Zé Américo. E para mim é um orgulho você fazer essa menção aí. Viu? Estamos aí. Eu sou fã dos dois. Obrigado, obrigado. Eu lhe conheci assim, lógico, Bom, agora sim, agora acabou mesmo que caiu. Um abraço, tudo de bom. Voltaremos a conversar um dia, quem sabe, com o Tarcísio. Tchau, Tarcísio.